Ele era completamente alucinado pelo Brasil. Então, era um brasileiro por excelência, que queria realmente, além de ter a empresa dele construtora, ele queria ajudar o Brasil. Não era o bastante construir uma hidrelétrica, mas sim construir o Brasil. A vontade dele é muito grande. Esse homem, o que ele formou de engenharia no país? O que ele deixou para o país em termos de patrimônio, de engenharia, de inovação, de reconhecimento de vários engenheiros, sem ser engenheiro, hein? A Camargo realmente participou de todos os grandes investimentos que foram feitos no país, em qualquer área. Na de hidrelétricas, sem a menor sombra de dúvida, no metrô, sem a menor sombra de dúvida, Ponte Rio-Niterói, que foi uma obra que marcou época. Ele sempre estava inventando uma obra de terraplanagem, um lago para ser feito, enfim, ele estava sempre inventando uma obra. Ele era uma pessoa que realmente não gostava de ficar sem atividade. Ele era um líder nato, uma vontade férrea de trabalhar, com uma vontade férrea de vencer. Isso era embutido nele. Ele falava assim para mim: do tamanho, você tem que achar uma jazida para mim, para a gente montar uma mineração do tamanho da Camargo Corrêa. Essa ideia do empreendedorismo, né, de criar coisas, de ir para frente, de inovar, de crescer, de desenvolver o país, foi uma ideia muito marcante para mim lá naquela época, e continua sendo um valor, uma direção. Na verdade, ele queria uma mina a céu aberto com um monte de máquina, um monte de caminhão. Ele tinha verdadeiro prazer de ir às obras. Uma das passagens que eu tive, estava eu e ele, foram raras vezes que nós ficamos sozinhos, sempre estava acompanhando, mas nessa vez ele foi visitar Tucuruí e a obra já tinha terminado, estava no fim, tá? E eu fui receber ele e tal, nós fomos passear lá na obra, com a perua e tal. Ele falou: para. Ele chegou, olhou assim, nós paramos na frente da inclusa, da barragem, ele olhou assim, falou: olha, isso é que nem filho, e a gente é que nem mulher. Para ter, a gente sofre. Depois que tem, está aí essa maravilha. Queremos ter outro. Mococa é uma usina hidrelétrica muito pequenininha. Quer dizer, a primeira lampadinha que acendeu para mim, falou: puxa, como... Na época tudo é meu pai, né? Como meu pai consegue transformar um rio? Como ele consegue fechar um rio? Tem umas memórias, assim, de flashes, assim, de imensidão, de força, de poder, de dedicação. Um dia, conversando comigo lá, ele falou: ó, Dair, como é bom construir, viu? Eu queria ter uns 20 anos a menos para me construir mais, que eu, apesar dos problemas que tem, é muito gratificante construir. Quando a gente ia e ele mostrava tudo pra gente, o olho dele brilhava, e ele tava lá com o cachimbo dele, né? Ele: olha, Elisa, olha, Daniela, aqui é o túnel que a gente vai fazer para barragem, essa daqui é a barragem, vocês vão ver mais pra frente como vai ficar, presta atenção agora, para vocês verem depois. Não é por causa de dinheiro, ele nunca falou em dinheiro. Toda essa ideia de sociedade civil, de como a empresa pode atuar como uma parceira da sociedade, da comunidade, ele tinha antes de todo mundo, porque era inato dele. Ele queria o desenvolvimento
dele, da empresa e do seu país. Ele comprou a fazenda estava bem acabadinha, bem feia. O Sebastião reformou tudo, fez banheiro para todas as casas da colônia, pôs luz, eletricidade que não tinha, comprou um rádio para cada casa dos colônios. Ai, para nós era uma festa, aquela casa feia que era assim, né? E tudo isso. Depois eu lembro que ele mandava nós fazer jardim, falava, todo mundo tem que ter jardim na frente, assim, aí então, foi a coisa mais linda, que ela ficou linda a fazenda. Ele construía coisas, né? Pessoas. A postura era claramente de fiscalização e de incentivo, né? Era claramente, né? Ele queria saber de tudo, absolutamente tudo. Ele buscava todo tipo de informação, né? Desde a parte de custo, como a parte de tecnologia, e exigia muita qualidade nos nossos serviços. O olhar dele era 360 graus, então fazia com que você também se preocupasse em responder, poder responder pelos 360 graus. Queria saber se nós tínhamos o conhecimento para cuidar do objetivo que ele tinha determinado para cada um de nós. Ele buscava, através da crítica e do desafio, fazer com que as pessoas ficassem totalmente envolvidas com o empreendimento. Então, desde a ida do aeroporto até o empreendimento, ele já ia observando e fazendo colocações de detalhe, que possa ser de limpeza, de presença, de disciplina. O pessoal acha que é lenda, mas não é. Quer dizer, ele ficava na oficina, se tinha um parafuso no chão, ele catava o parafuso, entregava na mão do engenheiro. Ao final da visita, o diretor estava que não tinha mais mãos para carregar, mas ele fazia questão de pegar cada coisa que ele encontrasse, colocava no diretor, para deixar forte essa imagem. E alguns de nós estavam juntos lá e nos propusemos ajudar. Ele não, o responsável é ele, quem tem que carregar ele, né? Aí chegava atrás da montanha, aí chegava atrás do morro. A primeira impressão dele foi, obviamente, no escritório dele. Ele ocupava mais espaço que o escritório. Quer dizer, a personalidade dele era muito forte. Mas, ao mesmo tempo, não era uma pessoa arrogante, era uma pessoa que escutava, ele olhava no olho, ele fazia a pergunta adequada, escutava muito mais do que falava. Mais interessado na pessoa do que no negócio. Ele deixava a pessoa aflorar, sabe? Mas não era fácil, era assim com provocações, com desafios, com tensão, com competição. Meu pai sempre foi competitivo no trabalho, com concorrente, em família, com os colaboradores. Então ele punha todo mundo em confronto, mas para a construção. A garra, a determinação. Você encarar e ter uma atitude. Eu vou encarar e vou fazer. Camargo a gente sentia assim, sempre sentimos assim, a pessoa, o funcionário valorizado, assim. A maneira que ele tratava as pessoas mais próximas, principalmente os engenheiros que estavam no dia a dia do negócio, era assim como se fosse parte da família também. Eu me lembro que em todos os momentos de almoço, jantar, eles estavam almoçando conosco, entendeu? Então, ele tratava como se fosse parte da família, de igual para igual. O seu Sebastião ia assim com chapéu, né? Chapéu, a roupa de linho, olhava assim, e eu admirei dele, um homem simples, né? Comum, conversava com todo mundo,
um exemplo aquele homem, né? O maior patrimônio dele não era máquina, não era caminhão, não era draga, não era nada. Isso ele disse para nós. O maior empreendimento dele era trabalhador, funcionário e colaborador. Ele tinha uma cabeça, ele não tinha cabeça velha. E uma vez eu falei para o Sebastião, mas nós temos que investir em tecnologia. Ele falou, nós temos que investir em gente, tecnologia a gente compra, tá, menino? O respeito ao dinheiro, né? O respeito ao trabalho, respeito às pessoas que te ajudam a fazer as coisas acontecer, né? Ele tinha uma noção perfeita de como funcionar um time. Se eu trabalho aqui é porque ele me conhecia e me pôs para trabalhar. Se os outros que trabalharam aqui 40, 45, 50 anos, são pessoas que não só ele soube valorizar, como soube acompanhar, como soube completar a formação de todos eles, direcionar para aquilo que ele entendia que as pessoas eram mais aptas. Ele sempre mostrou que a composição familiar era fundamental para que o profissional pudesse desenvolver a sua atuação dentro da empresa. Ele uma vez chegou a dizer, um administrador familiar é um bom administrador de empresa. Ele dizia, quando o pessoal for trabalhar, ele tem que estar pensando só no trabalho dele, Rufino. Ele tem que estar pensando no trabalho dele, ele não pode estar pensando que a casa dele está suja, que o quintal está sujo, que o filho não tem escola, que não tem coisa para comer. Ele não pode pensar nada disso, vocês têm que cuidar disso. Então, quando ele desce para a obra, ele desce tranquilo que atrás dele tem uma estrutura cuidando para que ele trabalhe e trabalhe bem. O valor que ele dava para a família dele, ele dava para a família das pessoas que trabalhavam com ele. E consideravam uma família também. A Marco Corrêa era a quarta filha dele. Era a quarta filha dele. Hoje, se a gente parar para pensar, né, a empresa, o que ela é, o que ela foi e o que ela é, né? Que na época, quando ela começou, isso contado pelo próprio seu Osório, que eles trabalhavam aí perto de Ribeirão Preto, fazendo taipa de açude com burro, né? Puxado com carrocinha, com burro, esse foi o início da empresa, né? Self-made man, como ele sempre foi, quer dizer, que começou realmente do zero, foi construindo, acho que dá um valor muito maior a cada coisa que constrói. Está mais que provado que é uma pessoa de visão, né? Um cara que sempre enxergou muito longe e sempre investiu, acreditou no ser humano, né? Que foi uma das coisas que ele sempre preservou muito, né? Ele tinha uma visão que aquilo ali vai dar certo, tem que ser assim. Ele já... Foi até um exemplo aqui, ele começou a fazer uma siderúrgica. Ele viu lá uma areia branca lá, pegou, não, isso aqui dá para dar alguma coisa. E de repente montou a CCM, que era, né, a silício metálico. Ele sabia acompanhar a evolução dos tempos, a evolução dos métodos, principalmente os métodos administrativos, de engenharia, etc. e tal. Então ele tinha também essa qualidade. Essa visão de futuro que ele tinha, de fazer negócios para o futuro. E alguns negócios que fazia, com a fábrica de Bodoquena, várias vezes eu vi ele dizer que essa fábrica não era para ele, essa fábrica era para o futuro, era para os netos dele, né?
sempre falava lá do não desistir, pessoal, não podemos desistir, né? Temos que estar sempre atento, tem que estar ligado, antenado, né? Acredita no que tu vai fazer, acredita no teu trabalho, que ele vai acontecer. Acreditar no que vai fazer e ter dedicação naquilo para fazer bem feito. Que desafio é bom, que é positivo, que é possível. Tem que medir os riscos, mas desafio é ótimo. Ele dizia muito, a gente tem que saber escutar, para depois você agir e você ser objetivo na atuação. Mas nós temos que saber escutar. Sempre dizia, né? O que eu vou dizer para o cliente? Não, vai lá e diz a verdade. Vai lá e diz a verdade, porque ele vai confiar em você. Na hora que você disser a verdade, mesmo sendo culpa tua, ele vai confiar em você. Quando é uma decisão de prós e contras, quer dizer, eu às vezes me lembro que perguntas o meu pai estaria perguntando. Então, o que ele diria?